Muito bem, oitavo ano, tudo bem com vocês? Pois muito bem, vamos para a nossa última, no nosso caso, nossa última mesmo, revisão de conteúdo para o simulado 3, o último simulado deste ano. Já aproveito para agradecer a companhia de vocês ao longo de 2025, que o próximo ano e os próximos anos sejam de muitas realizações, muita alegria e muito conhecimento para todos vocês, que esse pedaço de vida que a gente passou junto tenha sido de alguma forma elucidativo ou desafiador de alguma forma para que vocês conhecessem um pouco mais o mundo, a realidade do que se vive, não só nesse nosso pequeno espaço, mas também nesse mundão gigante, tão bonito, mas também tão cheio de diferenças, tão cheio de desafios para a humanidade e para os indivíduos, para nós mesmos, cada um dentro da sua realidade. Então, mais uma vez agradeço, desejo a todos uma boa viagem e a gente se vê em algum outro momento, tudo bem? Bom, feito esse pequeno agradecimento, trago para as senhoras e para os senhores a última revisão, da mesma forma que eu formulei o simulado, eu formulo esta revisão para que seja a mais objetiva, a mais simples possível, para que vocês possam chegar no momento da avaliação com a cabeça muito tranquila, com os conteúdos muito claros na mente e que possam, dessa maneira, alcançar os melhores resultados, encontrar os melhores caminhos dentro dessa última avaliação. Tudo bem? Então, senhoras e senhores, a gente trabalha agora, a gente trabalhou e vai pôr à prova agora os nossos conhecimentos sobre continente africano, especificamente atividades econômicas do continente africano e questões ligadas à população, migrações, etc. Então, sem mais delongas, eu vou começar falando a respeito de atividades econômicas do continente africano. A gente precisa se lembrar que é um conjunto de países em que sua grande maioria se encontra ainda no estágio de desenvolvimento muito aquém dos chamados países ricos do mundo, e isso obviamente vai se refletir ou vai ser refletido nas suas atividades econômicas. Então, existe uma base econômica ainda no continente africano ligada ao primeiro setor da economia, portanto, mineração e agricultura, né? Atividades do campo, aquilo que se tira do solo, como disse para vocês já algumas vezes. O continente africano vai se destacar principalmente pela sua atividade de mineração, certo? Metais, pedras preciosas. Então aqui cobre, cobalto, o ouro, os diamantes, etc., que são, vamos falar primeiro dos metais, né? Os metais, esses minerais metálicos, eles não têm grande valor em pequena proporção, evidentemente, mas a produção do continente africano desses minerais vai abastecer a maior parte da necessidade das indústrias ao redor do mundo na produção de itens de maior valor agregado, não é? Então você não consegue produzir equipamentos eletrônicos, elétricos, tecnologicamente muito mais avançados, sem o uso, né, o consumo desse material, desses metais. Não é? Então, cobalto, cobre, que são usados principalmente em equipamentos eletrônicos. Não é? Por outro lado, a gente vai ter também a importância da indústria de joalheria, pedras preciosas, esmeraldas, diamantes, rubis, etc., além do próprio ouro, ainda que o ouro, a gente saiba, seja utilizado tanto na indústria de joalheria quanto na indústria eletrônica pela sua capacidade de condução elétrica, que tem características específicas que fazem com que esse metal precioso para a produção de joias, por exemplo, também seja importante para a produção de equipamento de tecnologia. Então, o continente africano, os países do continente africano ainda sofrem com uma dependência da exploração desses minerais para que a sua economia ganhe algum nível de tração para continuar existindo
no mundo globalizado em que a gente vive hoje. Da mesma forma, a gente precisa lembrar do potencial energético do continente africano, tanto, me desculpem, do potencial de energias não renováveis, né, como é o caso do gás, o petróleo que é importantíssimo em países como a Nigéria e fez com que o país tivesse um salto gigante no seu desenvolvimento, países como a Líbia, da mesma forma, com a exploração de petróleo, gás, etc. Por outro lado, também com a geração de energia baseada em fontes renováveis, especialmente a energia solar, né, o potencial de insolação que se espalha pelo território africano, que vai se concentrar muito grandemente entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, então uma exposição solar importantíssima ao longo de praticamente todo o ano, mas também a geração de energia hidrelétrica dos grandes rios que a gente encontra espalhados pelo continente africano, como é o caso do Okavango, como é o caso do Níger, entre outros, que têm potencial para a geração de energia hidrelétrica, uma vez que é importante que seja frisado a enorme necessidade de geração de energia elétrica para potencial industrialização, desenvolvimento econômico, social, etc., de comunidades, cidades, países e por aí a gente segue. Por outro lado, claro, ainda falando do primeiro setor da economia, existe uma necessidade, por conta dessa realidade social, socioeconômica dos países africanos, da chamada agricultura de subsistência. Essa agricultura em que as pessoas em pequenas propriedades, nas suas pequenas propriedades, produzem aquilo que vão consumir, né? Garantindo ali um mínimo de segurança alimentar para as comunidades, para as famílias e etc. Porém, por outro lado, existe também hoje um grande aumento, um aumento importante da ação do agronegócio no continente africano, com grandes culturas comerciais voltadas em parte para o mercado interno, mas evidentemente sua grande produção, nesse caso do agronegócio, voltada para o mercado externo, a produção de commodities para serem consumidos ao redor do mundo. Mais uma vez, insisto, tanto a atividade de mineração quanto a atividade ligada à agricultura são aquelas mais importantes conectadas ao primeiro setor da economia. Então, ainda se observa com muita clareza no continente africano como um todo, de forma generalizada, evidentemente, uma necessidade dessas atividades voltadas para fora. Então, o continente africano como um grande fornecedor de commodities, como um grande fornecedor de recursos, como um grande fornecedor de matéria-prima para o mundo todo. O caso é que o mundo globalizado e o processo da globalização, ele muda muito a perspectiva econômica dos países, uma vez que a gente vai ter, evidente, uma concentração de riqueza em alguns lugares em detrimento a outros, né? Uma concentração de desenvolvimento em alguns lugares em detrimento a outros. E pensando nisso e tendo clareza nessa relação de hegemônicos e servidores, vamos dizer assim, surge a necessidade de se organizarem novas plataformas de negociação, de integração e etc. E é nessa esteira que, nos anos 2000, surge a ideia do BRICS, né? BRICS, que é a junção, a tentativa de integração econômica inicialmente, posteriormente, quem sabe se dizer social, financeira, etc., de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Percebam, é um movimento não alinhado às chamadas nações hegemônicas, aos chamados países hegemônicos, economias hegemônicas, como Estados Unidos, a Europa Ocidental, etc. Então, o BRICS nasce como uma tentativa, até um momento bem sucedida, de integração entre esses países de forma marginal, não é? As chamadas economias desenvolvidas, numa tentativa de se estruturarem melhor, numa tentativa de se estabelecerem melhor nesse mercado globalizado, uma vez que os BRICS, como vocês sabem, ajuntam mais de um terço da população do mundo,
tem uma riqueza de recursos imensa, principalmente quando a gente pensa numa realidade ligada, por exemplo, ao Brasil e América Latina, América do Sul, com seus recursos naturais, o mesmo vale para o continente africano, recursos importantes que a gente encontra na Federação Russa, em seu vastíssimo território, sendo o maior território do mundo, na China e na Índia, com a sua capacidade de consumo, os dois países juntos têm mais de 3 bilhões de habitantes, então esse movimento não alinhado dos BRICS, que vai juntar países sul-americanos, latino-americanos, países da Ásia Oriental, né, e parte da Ásia, claro, é importante falar da Rússia em toda a sua dimensão, China e Índia na Ásia e a África do Sul ganhando destaque, um país africano ganhando destaque nesses grandes movimentos de integração, como é o caso do BRICS. Não é? Evidente que o processo ligado ao neocolonialismo, os movimentos de independentismo do continente africano, trazem um crescimento, um florescimento de grandes centros urbanos, como é o caso de grandes cidades, Joanesburgo, Nairobi, o Cairo, no Egito, mas existe também, dada a sua vastidão e alguns desafios ligados à sua realidade climática, hidrográfica, criam-se no continente africano enormes vazios demográficos, que são aquelas regiões ou porções de territórios que se encontra pouquíssima gente ou, na prática, ninguém ocupando esse espaço. Então, ainda que esse seja um termo comum para a geografia, cria-se uma certa percepção de que o continente africano é um enorme vaziozão, o que não é o caso. A gente vai perceber, como é o caso aqui na América do Sul, América Latina e em outros lugares do mundo, concentrações humanas, neste caso representado pelos grandes centros urbanos, né, que são essas macrocefalias, né, esses grandes concentradores de atividades econômicas, sociais, políticas, tal, mas também, por outro lado, esses vazios demográficos que se estendem por grandes porções territoriais nos países africanos como um todo. Tá? Então, é importante perceber que isso não é uma realidade plena e constante em todo o continente, é um desertão, não se trata disso. Se trata de uma característica que é comum a diversos lugares do mundo, que os centros urbanos vão concentrar grandes volumes de população, enquanto em outros lugares vão ter menos pessoas e vão se desenvolver de forma diferente. Então, esses vazios demográficos, eles não são a realidade plena do continente africano, bem como de nenhum lugar do mundo, ainda que existam e sejam porções importantes, pedaços importantes do território, ok? Mas o fato é que essa dificuldade de desenvolvimento do continente africano, ele impulsiona as pessoas para a saída, não é? Ele vai impulsionar as pessoas para a busca de outros lugares, não é? De outras realidades alternativas a uma vida que a gente reconhece fruto da desigualdade, fruto do subdesenvolvimento, a busca por outros lugares melhores. Então, existe uma movimentação evidente de migrações forçadas ou não forçadas, voluntárias, do continente africano para a Europa, para a Ásia, para a América, evidentemente com maior peso para a Europa por uma questão geográfica, a distância, ainda que a travessia do mar Mediterrâneo seja absolutamente desafiadora e devastadora, muitas vezes, do ponto de vista da segurança. São pessoas que estão buscando sair de uma situação muito ruim para uma situação melhor, mais segura, mais estável e assim por diante. Né? Claro, a gente vai encontrar diferenças desses movimentos nas duas grandes regiões africanas, né, que tem o Saara como ponto de referência, como variável principal, que seria o pessoal do norte da África, próximo do Mediterrâneo, e o pessoal da África subsaariana. Então, a gente precisa entender que essas regionalizações também, e a realidade da paisagem, a realidade climática, vai mudar a vida das pessoas e a forma com que elas vivem. Então, é necessário recordar
que a vida no norte da África vai contar com um clima diferente, com mais chuvas, uma vez que estão de frente para o mar Mediterrâneo. Isso vai alterar a forma com que as pessoas vivem ali, né? Ainda que seja uma faixa desértica. Então, a variação do clima, evidentemente, como em qualquer lugar do mundo, vai mudar a vida das pessoas, vai alterar a forma com que elas trabalham, entre aspas, né, de forma muito genérica, no seu dia a dia, né? O que se faz, o que não se faz, o que se consome, o que não se consome, o que se vive, o que se deixa de viver. A gente tem uma realidade ali de um deserto, entre aspas, né, olhando para a Europa, um enorme deserto, que é o deserto do Saara. Você vai ter a realidade do mar Mediterrâneo, a construção histórica daquela região, sendo área de travessia, por exemplo, dos berberes, dos tuaregues e etc. Esses povos que são historicamente ligados ao comércio, à travessia do deserto, à conexão que faziam entre o Oriente Médio na Ásia e o norte da África, etc. Então, existe uma realidade climática que precisa ser considerada para a vida dessas pessoas. Por outro lado, na África subsaariana, a gente precisa compreender também o quão desafiador é a vida no interior, né? Aqueles vazios demográficos que eu falei antes também se devem a uma realidade de paisagem, a uma realidade climática que vai fazer com que as pessoas sofram, digamos assim, com as consequências daquela realidade. Então, a concentração de atividades é muito menor, principalmente nesses lugares mais distantes, mais ermos. A vida dessas pessoas vai estar marcada pela dureza da vida, de plantar para comer, de criar alguns animais para o seu próprio consumo. Então, veja, é uma realidade de sobrevivência e de subsistência. Manter-se vivo, considerando a realidade climática de alguns lugares do continente africano, principalmente ali no interior da África subsaariana, viver, é buscar as condições mínimas as quais eventualmente só dependam do meu esforço para que eu continue existindo, subsistindo, sobrevivendo, etc. Não só a mim, mas o meu grupo, minha família. O que envolve, por exemplo, uma prática comum que é a chamada transumância. O que é a transumância? A transumância é a busca constante por áreas de pastagens que estejam disponíveis para as criações. Então, essa mudança constante de áreas verdes, a busca por áreas verdes, que ofereçam alimento para as criações e assim garantam a sobrevivência dessas pessoas, certo? Então, vejam bem, existe um desenho climático que vai interferir, evidentemente, na vida das pessoas, e essa intervenção, mais uma vez, evidentemente, vai moldar a vida delas, seja a busca por um novo campo para plantio, para alimentação dos animais, ou o que quer que seja, até, no limite, a necessidade de uma migração, de uma saída daquele território para outro lugar, tá bom? Então, basicamente, senhoras e senhores, este é o conjunto de conhecimentos que eu peço que as senhoras e os senhores tenham mais atenção para o nosso simulado, tá ok? Tenho certeza que vocês vão chegar a trabalhar com toda a tranquilidade do mundo, com todo o conteúdo necessário para encerrar este ano com chave de ouro. Então, mais uma vez, desejo a todos um bom ano, desejo a todos uma boa ida, um bom nono ano e um bom novo ano. Agradeço mais uma vez a parceria que tivemos ao longo desse período e a gente se encontra numa próxima oportunidade, assim que for possível, ou assim que o destino construir para a gente, tá ok? Então, bom ano para vocês, coisas boas para todos, para as famílias de vocês e até uma próxima.